Olá, estamos no ar com mais um programa Conexão IADAF. Glória a Deus por isso. E você que está aqui nos acompanhando, eu quero já te dizer que o testemunho de hoje é um testemunho maravilhoso, que Deus ainda faz milagre. Ele é um Deus do impossível. Você que está comigo, já aproveita para se inscrever no nosso canal, deixa seu like, compartilha essa história para que possamos alcançar muitas vidas através dessa linda história, não somente de dor, mas sim de superação, e que Deus pode fazer grandes coisas. Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, de poder estar indo lá no hospital, na UTI, e orar pela vida dela, poder ver o que Deus fez, porque Ele faz grandes coisas. Então hoje eu quero compartilhar com vocês a história da Carol, 57 dias na UTI, e que Deus trouxe a vida novamente. E glória a Deus por isso. Então fica conosco até o final, porque a história de hoje será emocionante. Prepara o lencinho, porque nós vamos chorar bastante. Eu vou Glória a Deus. Carol, eu quero te agradecer por ter aceito o convite de estar conosco nesse programa, compartilhar a tua história de vida, do milagre que Deus fez na sua vida. Foram 57 dias numa UTI, com um diagnóstico de não voltaria mais, ou seja, de morte, mas a última palavra foi do Senhor. Muito obrigado, Carol, por estar conosco aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada a oportunidade de eu estar contando o meu testemunho, E que cheguem outras pessoas que às vezes estão com um parente na UTI, que já perdeu a esperança, e dizer que a última palavra é de Deus e nunca do homem. Verdade. Carol, conta para nós um pouquinho quem é a Carol. A Carol é uma serva de Deus, que se eu já tinha muita fé, minha fé hoje em dia ela, ela move montanhas, como diz, Sou mãe, esposa, trabalhadora. Glória a Deus. Quantos filhos a Carol tem? 4 filhos. Conta pra nós, quem são eles? Eu tenho a Milena, que é a mais velha, de 15 anos. Tenho o Heitor, que tá com 12 anos. O Bernardo, que tá com 9. E a Gabriela, que tá com 5 anos. Que bênção, Filhos são bênçãos de Deus. E conta pra mim como que foi que tudo aconteceu, Carol. Então, eu comecei com um quadro que, ao meu ver, era uma gripe, uma simples gripe, E eu ia até o hospital, consultava, e eles tinham um diagnóstico, E me mandavam de volta para casa. E aí esse quadro foi piorando, chegaram a pensar que poderia ser Covid, dengue, mas nos exames nada dava. E aí teve um domingo à noite, que o quadro ele piorou muito, que eu comecei a falar coisa com coisa, variar, e a febre estava muito alta, e aí foi quando meu esposo chamou a ambulância, porque até ele tinha medo de mexer comigo, E aí, esse espaço de tempo eu não me lembro, Foi como se apagasse da minha cabeça. Eu só me lembro quando eu já estava no hospital, Que eu estava deitado numa maca, e que quando eu olhei para ele, ele falou para mim assim, que era para eu ficar tranquila, que a minha mãe já estava vindo do Paraná para cuidar dos meus filhos. E aí eu apaguei. Foi como assim, tem alguém para cuidar dos meus filhos. Acho que a minha maior preocupação era eles. E também o que eu mais sofri é porque no dia 13 de maio, dia 14 de maio é aniversário dos meus filhos, dos meus meninos, E eu tava planejando muito fazer uma festa para eles, sabe? Eu acho que em todos esses anos deles, eu nunca tinha pensado exatamente nesse aniversário. E eu não pude estar com eles. Foi em 2024. 2024. E aí eu fui no hospital do Ruth Cardoso, de Camboriú, desculpa. E aí ali eles falaram pro meu esposo que eles teriam que me entubar depois de 30 minutos, ou eu ia morrer ali mesmo. Foi só o tempo do meu esposo avisar realmente meus familiares que ele não estava legal, que o quadro era sério, para eles virem logo para cá.
E quando ele retornou, o médico falou pra ele, ó, infelizmente a gente teve que entubar ela, não deu tempo de esperar, porque senão ela ia morrer mesmo. E quantos dias fazia que você estava tendo febre, que você ia e voltava? Quanto tempo você ficou assim antes de chegar nesse ponto de ir para o hospital e já chegar no hospital e ser entubada? Eu comecei no dia 9 de maio. E aí, no dia 10 já tava pior, no dia 11 já tava cada vez mais pior. E aí fiz vários exames de Covid, dengue não constatava, porque teve que mostrar apenas por uma tomografia o que realmente eu tinha, sabe? E aí quando eles me transferiram que daí para Balneário, no Ruth Cardoso, que eles me colocaram fazer uma tomografia e lá foi constatado que era uma pneumonia, mas ela já estava muito avançada. Foi em poucos dias, então? Foi muito rápido, assim. Eu mesma não acredito, sabe? É uma coisa assim que eu digo que Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Ele sempre sabe, né? Sempre sabe. É verdade. Foi muito rápido a minha ida, mas foi muito demorada a minha volta. Você me contou que foram 2 comas, né? 2. Você passou o primeiro por quantos dias? O primeiro durou 14 dias, que eu acordei, né? Eu lembro que eles me chamavam pelo meu nome, Caroline, Caroline, e eu escutava uma voz lá no fundo, que era do médico, né? E quando acordei, eles só falavam hoje é a data tal do mês de maio de 2024, você está no Hospital Ruth Cardoso, mas eles não me detalharam no momento o que tinha acontecido. E como eu tinha acordado de um coma, de uma intubação, a voz ela não volta, ela fica uns 4 dias ainda muda. E aí eu queria entender o que estava acontecendo, ninguém me contava nada, eu já tinha imaginado que era um acidente, porque ele apagou, sabe? Ele apagou o episódio de eu chegando no hospital, tudo isso. E ali eu fiquei, né, sendo medicada, fui entendendo aos poucos o que estava acontecendo, que era quando uma enfermeira vinha e explicava, você sabe por que você está aqui? E aí como a voz não saía, o que é desesperador, eu só fazia com a cabeça que não, entendeu? Mas aí quando eu fui entendendo um pouco da gravidade, porque você tá ali, é como se você tivesse totalmente anestesiada, sabe? Sim. Você sabe que o teu estado é grave, mas ao mesmo tempo eu sentia uma paz, sabe? E nesse coma, nesse primeiro coma, eu acho que o que me deixou mais, eu não vou dizer assustada, mas foi entender que tudo que eu vivi no coma não era real, sabe? Porque pra mim eu estava sonhando. Você ouvia? Você tinha... Como era estar em coma? Conta pra nós um pouquinho. A primeira vez, eu lembro que eu olhei pro meu corpo numa maca, eu vi o meu esposo com a minha mãe, e ele falava pra minha mãe, meu Deus, ela tá muito inchada. E esse episódio realmente aconteceu. Meu esposo disse que foi um dia que eles me aplicaram um soro, e eu fiquei o dobro do meu tamanho, que parecia que eu ia explodir. E ele realmente falou isso pra minha mãe. Aí até ele falou pra mim, mas como você sabe disso se você tava em coma? E teve outro episódio também que eu estava na ala do necrotério do hospital, né? Tinha 3 macas e eu levantei e sentei, né? E nisso veio uma moça e falou pro rapaz, tira ela daqui que essa não é a ala dela. E me tiraram do necrotério. Era como se fosse sonhos. É como se fossem sonhos reais, sabe? Por isso que eu me assustei tanto quando eu acordei, que eu entendi que aquilo que eu sonhei não tinha acontecido de verdade, era um sonho. E aí também foi muitos sonhos, porque pensa, 14 dias no primeiro coma, né? Teve um também que era como se eu estivesse num mundo que não existe, onde as coisas não eram materiais, elas flutuavam, sabe? Era tipo como se tudo fosse em forma de algodão, algo assim, sabe? Leve. Leve. E eu me sentia realmente como um grão de mostarda, porque eu me sentia pequena, perto daquele mundo, sabe? Eu olhava, tudo passava assim, tinha cores, tinha vida, e eu escutava um louvor no fundo. E quando esse louvor acabava, eu pensava, agora acabou. E o louvor começava tudo de novo. E aquele sonho continuava. E ele foi assim por 14 dias. Mas nesses sonhos que você relata, que lembra assim, mesmo no sonho você sabia quem era você? Você sabia que tinha uma família? Sabia.
Eu sabia, tanto que no sonho eu procurava pelo meu esposo, eu procurava pelos meus filhos, mas é como se eles fossem inalcançáveis, sabe? Eu tentava chegar até eles e eu não conseguia. Era como se eu tivesse presa, entendeu? Tipo, era como se eu visse eles de longe, eu tentasse chegar até eles e não conseguia. O que fez você voltar para o segundo coma? Os médicos falam? Você lembra quando entrou no segundo coma? No segundo eu fiquei... Tempo antes, assim? Eu tava bem, assim, ao meu ver, né? Eu estava bem, só que eu passava muito mal, eu não conseguia respirar, a febre voltou, né? Voltou com tudo. Então, quando eles estavam criando esperança de uma melhora, a notícia foi pior ainda do que a primeira vez, né? Que o meu esposo conta que o médico realmente chamou ele na sala e disse que escorreu uma lágrima do olho do médico, e o médico falou para ele: olha, eu prometi entregar ela com vida, mas a gente teve que entubar ela de novo e não deu tempo nem de avisar a família. E aí eu entrei pro segundo coma, sabe? E as notícias eram cada dia uma pior que a outra. Teve um momento que a minha mãe conta que ela entrou na UTI e o médico tinha tirado totalmente a esperança, sabe? E a minha mãe falou pra ele: enquanto os aparelhos estiver mostrando que ela tá respirando, Deus vai fazer um milagre na vida dela. E a minha mãe ia no banheiro e a oração dela era: o Senhor me deu 3 filhas e vou sair daqui com as 3. Ela foi uma mulher de muita fé, sabe? Quando o mundo tava desabando pra todo mundo, ela tinha uma esperança que era só Deus mesmo. O que você, falando sobre isso, sobre a fé da tua mãe, como que você vê isso? Em que parte foi tão fundamental a fé? Eu digo assim, da tua família, né? Porque como você estava em coma, como se disse que era uma coisa inalcançável para você, mas para você, em que sentido a fé deles fez com que você voltasse? Eu digo que não só a fé deles, mas de muita gente, porque a minha história, ali mesmo, eu não entendendo nada, ela chegou em muitas pessoas. Eu digo hoje que eu sou fruto da oração dessas pessoas. Então, a minha família mesmo, o alicerce ali foi a minha mãe, que ela não deixava chorar perto das crianças, para eles não entenderem de fato o que estava acontecendo. O meu pai, ele veio, né? E eu lembro, isso eu não sei te contar se foi no primeiro ou no segundo coma, que o psicólogo pediu que eles não chorassem na minha frente, né? Porque a voz não saía e eu poderia passar mal, né? E era muito perigoso. Então, o meu pai, ele veio e eu sabia que ele estava chorando, porque ele vinha por trás de mim, ele fazia carinho em mim e eu sentia ele tremendo, que ele estava chorando. E para eu não ver, ele ficava atrás, sabe? Sim. E aí eu não tinha acesso, né? Mas eu sentia que ele estava chorando. E aí eu fui entendendo mais a gravidade da história, sabe? Teve uma história que eu queria que a minha mãe contasse, mas eu vou contar. Que teve um dia que as notícias eram tão ruim mesmo, que eles estavam todos desesperados. Meu esposo ficava de joelho na frente do hospital e chorava e gritava. E a minha mãe entrou, né? E diz ela que foi na recepção e queria saber como é que estava o meu quadro, porque até então não era notícias boas. E aí a moça falou que não sabia de nada, ninguém tinha passado nada para ela. E ela, quando estava voltando, ela viu um médico, né? Que diz ela conta que estava com uma roupa branca, que muitos hospitais usam, né? Sim. Porém, no Ruth Cardoso não se usa, né? São azul. E aí, esse médico falou para ela que estava tudo bem, que eu já estava estável e que ela podia ir para casa descansar. E... nossa, para eles foi assim, porque durante o dia a notícia era ruim, à noite a notícia tava bem. Eles foram para casa, eles me contam, né? Sim. Numa alegria, e fizeram janta, porque fazia dias que eles não comiam direito, não dormiam. Foi festa, sabe? Não, porque a Carol agora vai voltar. E quando chegaram na manhã no hospital, a minha mãe falou: eu vim saber do quadro da Carol. E aí eles falaram: não, mas ela continua na mesma, cada vez pior. E a minha mãe falou: não, mas ontem eu vim aqui e eu conversei com o médico. Aí a moça falou: mas não tinha nenhum médico aqui ontem. A minha mãe, né, teimando, falou: tinha sim, ele tava com... como é que fala? Que eles usam aqueles...
jaleco branco, né? Aí a moça ainda disse que riu e falou, não, mas aqui eles nem usam jaleco branco, aqui o hospital usa é azul. Uau! E aí a minha mãe, eu entendo hoje que Deus deu esse momento, sabe? Para eles descansarem. Para eles descansar, porque tava todo mundo muito cansado. Os meus filhos estavam de casa em casa, porque tava todo mundo numa rotina, assim, cansativa. Sim. De ir pro hospital, e aí eles estavam fazendo campanha na igreja, e todo mundo orando, sabe? Então eu acredito que foi o momento que Deus permitiu de descanso para eles. Sim. Entendeu? Glória a Deus por isso. Ali no primeiro coma você veio com 14 dias e no segundo mais de 40 dias? No segundo ele durou um pouquinho mais, né? Teve umas partes que desses 57 que eu fiquei acordada, né? E agradeço a Deus hoje entendendo, por mais que na hora eu fiquei assustada com o coma, eu ainda agradeço a Deus por ter ficado em coma. Porque todo mundo ao meu redor fala que se eu acordada, eu visse tudo que foi feito comigo, eu teria morrido. Porque foi muita coisa, eu fui refeita de dentro para fora. Sabe? Você passou por cirurgia? Passei por cirurgia. Quais foram? Eu tive uma escara nível 3, né? Que ela era muito profunda. Hoje em dia ela é uma cicatriz, né? Eu tive que fazer traqueostomia para não fazer uma terceira intubação, né? O meu braço, esse aqui, ele fez um buraco desse tamanho, que não aceitava mais medicamento, nada por essa veia. Então eu fiquei num estado, aí eu tive que fazer hemodiálise, e eles me contam que quando foi para assinar o papel da hemodiálise, ninguém queria assinar, né? Porque a gente já teve histórico na família de pessoas que não passaram da hemodiálise, né? Sim. Então o medo deles era muito grande que eu não resistisse, né? Porque eu estava fazendo praticamente quase todo dia. Entendeu? E a hemodiálise, para quem não entende, é o sangue do corpo que é filtrado para mandar para o corpo de novo, né? Eu tive que receber bolsas de sangue, doação, né? Então, eu fui refeita, sabe? Eu digo hoje que até o meu pulmão parece que eu ganhei um pulmão novo. Glória a Deus. Sabe? Eu tive perfuração no pulmão para poder tirar o líquido do pulmão por causa da pneumonia, né? E eu realmente fiquei sem andar, né? Esses braços, eles não se moviam na UTI. Para mim comer, eu dependia de uma pessoa para me dar comida na boca, para me dar água. Eu não tinha força. Esse braço aqui, eles tentavam levantar, ele caía. Esse aqui, sabe? Não tinha coordenação nenhuma. Não tinha. Isso depois da volta do segundo coma? Do segundo coma. Sim. Eu lembro até que o médico com a minha mãe chegaram, né? E a primeira reação deles foi pegar na minha perna, ver se eu sentia, já que eu não tava andando, né? E eu senti, mas eu não tinha força para andar. Eu perdi toda a massa muscular. E no segundo coma, você tinha a mesma sensação do primeiro? De sonhos? Tinha muita sensação de sonhos. E era como se tivesse zerado e começado tudo de novo. Os sonhos sempre eram os mesmos. Eu via as pessoas orando por mim, sabe? Mas não via rostos, sabe? Eu sabia que eu estava num hospital. Acho que talvez porque eu já sabia que tinha passado por um coma. Sim. E eu via as pessoas, mas eu não conseguia ter acesso a elas. Eu queria falar, eu queria, sabe, conversar nesses sonhos e realmente não dava, eu tava travada, sabe? E o segundo, quando eu acordei também e eu fiquei sabendo que eu tava num coma, ele foi mais assustador também porque eles me entubaram do nada, sabe? Então eu peguei eu tava durante o dia vendo tudo que tava acontecendo. À noite eles me entubaram, eu fiquei mais uns dias entubada, e quando eu acordei saber que eu passei por tudo aquilo de novo, eu cheguei a um dia de madrugada a olhar pra cima e falar: Deus, me leve, por favor, porque eu não quero ver mais minha família aqui sofrendo, sabe? E nesse dia entrou uma mulher, sabe que na UTI tem as visitas certas, né? Não pode. Eu lembro que ela era uma mulher morena, meu esposo depois conversou com ela. E ela entrou e ela deu de dedo em mim e ela falou: isso não é pra tua morte. Sabe, como se fosse uma resposta. Tinha acabado de pedir pra Deus me levar e aquela mulher entrou e falou isso.
Isso foi quando você acordou do segundo Do coma? segundo coma. Você estava acordada. Eu tava acordada, só não conseguia falar, né? Mas eu tava acordada. Então, eu vivi coisas extraordinárias que aos olhos humanos é inacreditável, é impossível. Mas eu digo que eu sou impossível de Deus. Eu creio. Sabe? Porque quando o homem disse que não ia ter jeito, não ia ter solução, Deus falou, agora é minha vez de entrar em ação. Quando você acorda do segundo coma, que você relata, né? Que você pede para Deus te levar, porque você não queria ver a sua família sofrendo. Mas você olhava para você via isso? Que eu tava naquela situação? Eu olhava e pensava assim, meu Deus, eu sentia, por mais que a gente ali tá recebendo alimento por aparelhos ali, eu de certa forma eu tinha fé, mas eu tava tão em paz que se Deus me levasse ali, eu sabia que, sabe, tava tudo bem. E tanto que numa dos dias que eles acharam que eu não ia melhorar, que eu não ia ter melhora, eles chegaram a liberar o TI para os parentes entrarem. Foi num dia desses que eu entrei. Eles liberaram meus 2 meninos para entrar, né? Na verdade, me levaram numa cadeira de roda, tudo cheio de tubo e lá fora. Ah, não, isso foi depois que você saiu do coma. Eu entrei e você estava em coma ainda. Aí eles levaram os meninos lá, só que eu, tipo, não esboçava a reação, porque a minha irmã disse que é como se eu fosse um ovo, sabe? Tinha que estar cuidando pra não quebrar. Então, tem vídeos, né, que mostra, né, que eu não esboçava a reação quando eu vi eles, porque eu não queria, na verdade, que eles me vissem naquela situação. Sim. Mas eu acho que isso mexe muito comigo, sabe? Por ser filho, né? E aí teve um episódio depois que eu saí, antes de voltar pra história, o meu menor, o Bernardo, ele sempre foi mais fechado, né? Só que ele é um menino muito ligado. Por mais que eles tentassem esconder as coisas, ele era muito ligado. E eu lembro que, mesmo ele fechado, primeiro dia que ele me viu em casa, ele olhou pra mim do nada e falou, mãe, eu orei pra Deus pra você estar aqui, porque eu falei pra ele que eu não ia saber viver sem você. Glória a Deus. Ai, Jesus. Toma uma aguinha, Carol. Glória a Deus. Toma uma aguinha. Eu quero chamar o nosso apoio, falar um pouquinho dessa empresa maravilhosa que está nos apoiando para que esse programa vá ao ar. Esses são os nossos apoiadores que você acabou de ver. E também agora, Carol, chegou aqui para nós as delícias do Salgado do Reino, que também são um dos nossos apoiadores para que esse programa vá ao ar. Fica à vontade, tá? Obrigada. Pode participar, aproveita, segura as lágrimas, que essa história é muito emocionante. É muito emocionante. Bom, né? Meu Deus. Ai, que lindo poder. Eu me emociono também de te ouvir, porque é como a gente estava falando, né, nos bastidores, quando a gente ouvir um testemunho, é uma coisa. Agora você participar, você olhar, você ver, porque realmente quando eu entro no hospital, que o teu esposo liga, é muito forte isso, porque eu vejo assim que ele estava tão desesperado que Deus fizesse algo, que Deus escutasse ele de alguma maneira, que quando ele manda o áudio para o meu esposo, ele fala assim, Pastor André, eu preciso que o Senhor venha aqui orar pela Carol. Eu tenho absoluta certeza que se o Senhor entrar lá e orar por ela, ela vai sair de lá. E eu lembro que nós indo para Balneário, antes da gente entrar, a gente faz uma oração no carro. E o meu esposo estava muito emocionado. Ele disse assim, Fran, não tem nada. Eu não sou nada. A gente crê num Deus que faz o impossível. E a gente vai entrar com Jesus. E a gente vai declarar sobre a palavra de Jesus. Então eu lembro que é muito forte, porque
a tua história, o que Deus fez na tua vida mexeu com a gente também sobre exercitar a fé. Exato. Né? Porque a palavra do Senhor diz, se tu tiveres fé, tu dirás para a montanha, se move desse lugar para o outro. E foi para nós uma experiência naquela tarde de exercitar a nossa fé, porque não é só ministrar sobre Jesus fazer, é exercitar a nossa fé. E eu lembro que quando a gente chegou lá, a enfermeira que nos atendeu, ela disse assim, só pode entrar um. E aí eu olhei para ele e disse, você vai entrar. Porque o esposo dela, ele colocou diante de Deus que se você entrasse, ela ia sair de lá. E aí ele olhou para mim e eu disse, você foi escolhido por essa missão. E ele disse, amém. E aí ele entrou e depois eles me deixaram entrar. Mas por isso que eu digo assim, que a tua história, ela foi um crescimento de fé também sobre a nossa vida, né? De exercitar a fé, né? Foi, e até para mim mesmo que vivi essa experiência. Porque você ouvir a experiência de alguém, né? A gente é ser humano, a gente é falho, é diferente, mas quando você vive, entendeu? E não tem resposta, porque muitas coisas a gente não entende, né? A gente não entende o trabalhar de Deus. A gente começa a avaliar a vida da gente. Quantas vezes a gente mais pediu do que a gente agradeceu, né? Eu lembro que eu sentia muita fome quando eu estava acordada, né? Muita sede. E eu falava, quando eu voltei a falar, né? Porque a voz volta depois, mas bem fraca. Eu falava assim para uma enfermeira, o dia que eu vou chegar na minha casa, eu só quero água na minha geladeira, não quero mais nada, só água, só água. E às vezes a gente tem isso todo dia e a gente não agradece. E quem nos dá isso é Deus, Verdade. que Ele criou todas essas coisas. E às vezes o mínimo a gente não agradece. Exatamente. E a gente olha para nós como somos falhos. Exatamente. Esses dias até eu falei, meu Deus, se a gente começar a avaliar o tanto que a gente pede e o tanto que a gente agradece, é muito pouco. Exatamente. Sabe? Porque a gente reclama às vezes do sol, reclama da chuva demais, né? Mas Deus, Ele sabe exatamente o porquê de cada estação, o porquê de cada coisa, né? A minha experiência de vida, talvez eu ainda não entenda totalmente, porque como eu falei, tem coisas que eu ainda não consigo entender. Sim. Mas Ele sabe o porquê, isso que me tranquiliza, sabe? Porque o meu testemunho, às vezes no meu trabalho, em qualquer lugar que eu tô, eu conto ele. E quando eu saí, eu lembro que a primeira consulta que eu tive, eles me deram a oportunidade de tirar a cicatriz, né? Da traqueostomia. Sim. E eu falei pra eles que eu não quero que tire, não é uma coisa que não tá me incomodando. E é dali que vai sair o meu testemunho. É o meu testemunho, sabe? São as marcas. São as marcas. Sem elas, eu não posso esquecer. E, claro, é uma coisa que jamais eu vou esquecer, não tem nem como, né? Mas é a minha história que outras pessoas vão olhar e vão perguntar o que aconteceu. E através dessa pergunta você consegue testificar o que Deus fez. Exatamente. Como já teve pessoas que passou como criança depois da minha história, passou exatamente pelo mesmo que eu passei, né? Não chegou a tanto, mas passou. E eu falava, apenas tenha fé. Tem uma moça, né, que eu falava pra ela, tenha fé. Pra Deus nada é impossível. Eu sou impossível, eu falei pra ela. E hoje ver a menininha dela bem, com saúde, com vida. Acho que, não sei se você soube aquela história de Guarapuava lá, da menininha na virada do ano que foi atropelada, que eles tiveram que fazer cirurgia até na cabeça dela. Foi uma história assim que... Mas eu, com fé, eu falei pra ela, eu falei, Deus vai fazer o impossível. Glória a Deus. E... Porque você viveu o impossível, então você tem autoridade para falar sobre isso para as pessoas. E falar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto a gente é amado e a gente não tem noção, tá? A gente não imagina. Hoje uma coisa que eu não consigo entender é que teve um momento lá dentro que eu não sei se alguém falou pra mim ou se eu ouvi alguém falando pra mim, mas teve um episódio que eu escutei uma voz falando comigo. E a frase que nunca mais saiu da minha cabeça é: você é filha e você é amada. E aquilo me trouxe paz. Então eu entreguei tudo na mão dele e confiei que o que ele fizesse seria bem feito. Você compartilhou conosco que você tem os laudos, né? Tenho. E por sinal é uma enorme. pilha. É uma pilha, viu? De laudos, né, ali.
Porque pela medicina, até eles reconhecem que você é um milagre. Eu sou um milagre. Teve um médico que ele falou pra mim que ele estudava desde a juventude dele medicina e a minha história não tinha explicação, porque pessoas morreram por bem menos do que isso. E eu vi muitas pessoas morrer, entendeu? Eu ouvia muitas pessoas entrando em óbito e aquilo, ao mesmo tempo, causava um desespero de você pensar, por que eu, então, estou aqui ainda, Deus? Sabe? Eu via pessoas, às vezes, que já estavam sentadas, já estavam conversando, estavam muito melhor do que eu. E aí vinha a pergunta, por que eu? Entendeu? Por que não o outro? Por que eu? Você tem uma missão maravilhosa e linda ainda para fazer. Amém. E me diz uma coisa, quando você sai do hospital, né? Você compartilhou ali que ao acordar, aí você teve um tempo ainda de reabilitação, mas você sai do hospital sem andar, sem movimento. Eu saí de uma cadeira de roda, né? Até para comer, eu lembro que quando eu cheguei em casa, a minha mãe teve que me dar comida na boca, né? Porque eu não tinha força nem. E eu dependia de cadeira de roda para tomar banho, dependia para estar ali nos ambientes da casa ou ficar no sofá deitada. E eu lembro que na UTI eles tentavam fazer fisioterapia comigo para mim voltar a andar e não tinha sucesso. E eles tentavam e o médico um dia falou para mim, eu não vou te liberar até você voltar a andar. E eu falei para ele, eu não vou voltar a andar aqui, eu vou voltar a andar na minha casa. E assim foi. Teve um dia que meu esposo estava lavando louça e eu estava deitada. E eu levantei da cama, né, andando devagarinho. E eu cheguei até uma muretinha que tinha na minha sala, que separava a cozinha da sala. Uhum. E ele estava lavando a louça e quando ele me viu, ele ficou em choque. E ele falou, como é que você veio parar aqui? Eu falei, andando. E aí, no momento, quando eu olhei, assim, eu tava assim, tremendo, sabe? Aí que eu me lembrei que eu não andava. E aí, nisso, eu tava tocando um louvor na televisão, que ele colocava, porque eu gostava muito de ficar escutando louvor, mesmo deitada. E aí, deu um vento forte e tinha papel ali no murinho, começou a cair tudo. Foi uma coisa de Deus. Como se fosse um sinal do Senhor. Sinal de Deus. De mais um milagre. Mais um milagre. E cada dia após dia, a minha vida, ela tem sido um milagre. Uhum. Porque, às vezes, vem os pensamentos, né? Sim. Eu recebi alta, mas será que não é a melhora da morte? Que eu já ouvi falar muito, sim, né? Que a pessoa melhora, depois de um mês falece. Como teve uma história de uma senhora que também passou pela quase a mesma coisa. E depois de um mês ela faleceu, né? E quando eu fiquei sabendo, eu entrei em choque. Eu falei, será que aconteceu mesmo comigo? Na mesma hora, você vê como a gente se sabota. Eu pensei, não. Mas Deus não faz a obra pela metade. Exatamente. Entendeu? Então eu vivo todo dia como um dia de milagre. As minhas consultas, eu lembro de uma que eu fui, que a enfermeira olhou pra mim e falou assim, como que você não entrou em depressão? Me explica. Você veio aqui para fazer curativo, alegre, feliz. Sabe quantas pessoas passam por aqui com depressão sérias? Eu falei para ela, eu não tenho motivo para ser triste. Eu não preciso bloquear o que aconteceu para mim ser feliz. Eu gosto de relembrar porque foi Deus que me tirou de lá. E olhando para isso, não tem como ser triste. Eu tenho que estar feliz, entendeu? Com a oportunidade que eu tenho de estar viva. E eu vou perder essa oportunidade com tristeza, com remorso, com... Não tenho tempo para isso. É muito forte você falar da água, porque eu lembro que você compartilhou nas suas redes sociais sobre o valor do copo, de um copo de água. Né? Meu Deus, quando você tá ali, a fome até não é tanto, mas a sede, ela é uma coisa que não tem explicação. E às vezes a gente não dá valor a isso, né? E Deus ensina através disso pra mim que às vezes é no detalhe que você deixa passar em branco, mas ele tá ali, até naquele detalhe. Como ele esteve comigo, eu acredito, isso foi em 2024, a gente já tá em 2026, que até hoje eu olho a vida de uma outra forma, entendeu? Eu vejo Deus em tudo, porque às vezes no meu trabalho ou em algum lugar eu vejo a pessoa reclamando de alguma coisa e eu sempre falo, gente, a gente não tem problema aqui na Terra. A gente não tem, é dívida, uma hora você paga, né? Exatamente. Não sei, isso você consegue. Agora, a tua saúde, quando você tá lá no leito de UTI para morrer
E a única esperança que você tem é Deus, porque ninguém pode te tirar dali. Ali você aprende que nada é pior do que isso, entendeu? Não tem dinheiro, não tem status, não tem dinheiro, nada. não tem dinheiro. Tinha pessoas que falavam pro meu esposo, vamos transferir ela para um hospital particular. Não adianta, entendeu? Era para ser ali e tinha que ser ali. Depois que você sai do hospital, quanto tempo você levou para voltar a andar? Você lembra? Eu lembro que foi alguns dias. Demorou uns dias ainda. E foi no inesperado. Foi inesperado de Deus, porque nesse dia exato eu estava deitada, né? E eu esqueci que eu não andava, sabe? É uma coisa que até hoje eu não consigo entender. Sabe? Como é que uma pessoa esquece que ela não anda? Entendeu? Foi como se eu tivesse recebido uma anestesia, tivesse apagado aquele espaço de tempo e eu me levantei e andei. Se reprogramado. Exatamente, bem isso. Então, eu digo, até me fizeram acompanhamento com psicóloga, né? Porque foi, como eles mesmos falam no hospital, foi uma história, assim, impossível, né? Sim. E aos olhos dos homens, tinha que ter ficado uma sequela, tinha que eu ter entrado numa depressão, sabe? Eu teria que estar de alguma forma, mas eu não apresentava, entendeu? A psicóloga, ela tentava, ela conversava, ela perguntava 1000 coisas e ela mesmo não conseguiu tirar essa tristeza que eu deveria, aos olhos deles, estar sentindo. Entendeu? Até que ela abandonou. Com Jesus não tem tristeza não. Depois de um milagre desse, não né? Tem, não tem. E hoje em dia, né, já passei por diversas situações que eu acho que Deus me testou para ver se eu ia reclamar ou não, né? Teve uma vez que a gente tava vindo de Blumenau com meu esposo e bem lá no escuro o carro parou e não ia e não voltava e nada. E quando meu esposo foi reclamar, eu falei assim, amor, não reclama. É só um carro. Talvez Deus já está livrando a gente de um acidente lá na frente, a gente não entende. Você sabia quando eu fui para a UTI tudo que a gente ia viver? Eu não sabia. Então só agradece, não reclama. Então a gente vai vivendo essas experiências, porque não é você sair de uma UTI, sair do milagre, e vai ser tudo perfeito. Não, você vai passar ainda por situações que Deus vai testar se realmente a tua fé está estabelecida. Porque aí a gente voltou pro mundo físico. Pro mundo físico. Que não é aquele que você tinha experiência na... Exatamente. Na tua... E para mim foi um pouco difícil esse mundo físico, viu? Porque nem todo mundo acredita. Exatamente. Até que passe pela mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Então, tem pessoas que você tá contando a tua história, o teu milagre, e elas querem sempre ter resposta, sabe, que não tem lógica. Porque eu sei o que eu vivi, entendeu? As pessoas oraram por mim, mas eu vivi na pele, entendeu? Sim. E então, e lá dentro mesmo, eu às vezes não tinha noção que eu tava escutando alguma coisa, mesmo acordada, porque eles me davam medicamento para dormir, eu não dormia, né? E eu escutava, às vezes um enfermeiro ou outro falar assim, não, ela vai ficar mais um mês aqui dentro. Na situação dela, ela não... Teve um que eu dei risada, que o enfermeiro falou para mim assim, não, ela vai ficar ainda mais uns 30, 40 dias, ela fica aqui. E eu abri o olho e falei pra ele, que Deus já tava falando um pouquinho melhor, né? Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Uau! Não vou ficar aqui, não. Você não é meu médico, eu falei pra ele. E aí eu lembro hoje que o dia que o médico veio me liberar pra ir pro quarto, né? Que a gente fica indo um período no quarto. Ele veio assim por trás do médico olhar, né? Porque ele ficou pasmo. Poxa, eu falei 30, 40 dias, a mulher já vai sair daqui. Aí eu olhei pra ele e fiz bem assim, ó. Você não conhecia o Deus que eu sirvo. Exatamente, entendeu? Então, e é tudo por Deus. Deus é maravilhoso. Se as pessoas pudessem ter a noção que não é só você falar. Exatamente. É no dia a dia, entendeu? Porque às vezes as pessoas podem estar todo dia dentro da igreja e não viver Deus. E não viver Deus, entendeu? Então, é você contar o teu testemunho. É você ter uma palavra amiga para outra pessoa através disso, entendeu? Falar, não, você tá com um problema, mas o teu problema não é nada. Não é nada. Entrega para Deus que ele pode... Porque para ele isso aqui é o mínimo. É o mínimo. Entendeu? É o mínimo. E hoje, como é que a Carol tá hoje? Hoje eu tô trabalhando,
né? Graças a Deus. Eu voltei à minha rotina de mãe, dona de casa, né? Eu lembro que eu sofri um pouquinho para voltar a mover o braço, né? Eu voltei a andar, mas eu tinha dificuldade nesse braço. E o Bernardo, você pode oferecer o que for para ele. A palavra do Bernardo é: eu amo o arroz com feijão da minha mãe. Então, foi uma das terapias que eu falo que me fez voltar a mover o braço também. Que o Bernardo, ele é um menino de 8, 9 anos, que o Bernardo lê a Bíblia, sabe? Esse dia a gente foi fazer uma mudança e ele falando pro motorista sobre a Bíblia. Eu olhei pra ele e falei: como é que tu sabe isso? Aí ele falou: mãe, eu queria ler um livro, achei uma Bíblia lá em casa e comecei a ler. E ele realmente, ele lê, ele é muito inteligente, sabe? Então o Bernardo vivia falando: ai, pai, eu tô cansado de comer tua comida, eu queria comer a comida da mãe. E eu chorava, Fran, eu pensava: meu Deus. Teve um dia que eu falei: Jefferson, faz a comida, eu vou falar pra ele que fui eu que fiz. Aí na mesma hora eu falei: não, mas eu vou tentar. E eu com esse braço assim, né, que ele não movia, eu pegava as coisas, só pedia pra ele descascar e ia fazendo, e assim eu voltei a lavar uma louça. O primeiro dia que eu lavei uma louça, gente, eu chorei, eu esmoreci. De tanto que eu chorei, sabe? Porque eu odiava lavar louça. E eu acredito que depois de agora, muitas mulheres que estão nos vendo vai passar a agradecer por uma louça. Antes eu odiava, gente do céu, era pavor. E aquele dia eu lavando assim do meu jeitinho, meio travado ainda, e eu falava: meu Deus, até por isso eu tô chorando. O primeiro banho que eu tomei sozinha, sem cadeira de roda, sem meu esposo, aquela água quente caía e eu chorava. Eu esmorecia de tanto chorar dentro do banheiro. E meu esposo vinha: tá tudo bem? Tá tudo ótimo, deixa eu no meu momento aqui, que... Sabe? Então, não tem como você não agradecer, tá? Imagina você agradecer por poder tomar um banho sozinho. Então, é coisa de Deus mesmo. Com tudo isso que você viveu nesses 57 dias de UTI, toda essa experiência, esses milagres que o Senhor fez através, né, dessa dor que te fez superar tudo isso através da fé. Conta para nós, relata para nós, que você já contou várias vezes aqui, mas o momento que mais você sentiu a presença de Deus com você. O momento que eu mais senti foi também nesse momento que eu ouvi essa voz falar comigo: você é amada, você é filha. E eu sentia Deus, na verdade, todo instante. Eu sentia que tinha alguém comigo lá, que eu não estava sozinha. Entendeu? É como se fosse um calor humano sem ter um humano. Tá entendendo? É uma coisa que não tem explicação. Sabe? E tem a própria enfermeiras, algumas que tem uma que chamava Gabriela, o nome da minha filha. E sabe o que foi mais assim? Que um psicólogo se chamava Jefferson, a psicóloga se chamava Carol e a enfermeira que mais cuidava de mim se chamava Gabriela, que é o nome da minha filha. Então, eu entendo que Deus cuidou até nos detalhes, sabe? No momento que eu mais precisei, Ele não colocou incrédulos do meu lado. Glória a Deus. Entendeu? Ele colocou pessoas que realmente acompanharam, né? E lembrando, eu tive 4 paradas cardíacas. A última, ela durou quase 20 minutos. Meu Deus. Entendeu? Eu já estava morta. Meu pâncreas parou, né? Tem no laudo que conta. O rim, ele estava parado. E o que me preocupava eu lembro que a pergunta da minha mãe o tempo todo pro médico era: e o pâncreas? E ele só fazia assim. E eu pensava: meu Deus, o que é isso? Porque você não tá entendendo ali, né? E o rim, e era só... Sabe? Então, Deus estava comigo a todo instante. Acho que desde o momento que eu entrei dentro daquela UTI, antes ele já estava. Que eu senti o cuidado dele em tudo. Sabe? Em tudo. A Milena, ela chegou a ir até a UTI, mas não deixaram ela entrar porque ela começou a passar mal, né? Ela não conseguiu entrar para me ver lá dentro na situação que eu estava. E hoje ainda ela veio comigo e ela falou: mãe, eu não tinha coragem de entrar lá, mãe. Eu passei mal, eles tiveram que me tirar de lá, me deu crise de falta de ar, de desespero. E Deus só reforçou a família maravilhosa que eu tenho. Um esposo maravilhoso, que ele parou a vida dele para cuidar de mim, sabe? Das minhas feridas,
Porque quando eu fui para casa eu tinha muitas, né? Eu tive escaras, eu tive vários ferimentos e ele não deixava que a enfermeira cuidasse, ele queria ele mesmo cuidar. Ele assistia vídeo no YouTube, todo dia ele vinha, ele fazia curativo. Ele, sabe, foi e é maravilhoso até hoje. Glória a Deus por isso, né? A gente reconhecer, né, que Deus nos deu o que é o bem mais precioso, a nossa família. São nesses momentos, né, Carol, que a gente consegue ver, né? Exatamente. Quem são eles, né, e o valor que eles têm na nossa vida. Nossa, e depois eu saí, eu vi tanta gente, eu orei por você, eu orei, eu falei, meu Deus. E por isso que eu falo, talvez tem pessoas que eu não conheça, que eu nunca vou conhecer, né? Mas que eu sou grata a elas e eu digo que eu sou a resposta da oração delas. Glória a Deus por isso. O que você fala para a família que está atravessando o que a tua família atravessou? Que tenha fé, principalmente fé, e que mesmo nesse processo de fé não tenha dúvidas, né? Porque a vontade de Deus ela tem que prevalecer, seja para nos agradar ou para não. Ele tem o controle de tudo, ele sabe. E mesmo assim, com fé, orando, não duvidar. Porque a minha família, ela teve a minha mãe que foi o alicerce da oração, que ela não deixava ninguém chorar perto dela, ela não deixava ninguém, sabe? O meu pai disse que falava para ela, meu Deus, eu queria ter a fé que você tem. Porque meu pai, né, desmoronou. E a minha mãe falava assim, eu sirvo a Deus há tantos anos e o meu Deus não mudou. Então é isso, é ter fé, ter esperança, não duvidar. Porque Deus é um Deus de amor. E até eu brinquei quando eu saí da UTI, eu falei, é o dia que eu ver alguém falando mal do meu Deus, vai arrumar briga comigo. Porque tem pessoas que, mesmo nesse processo da fé, duvida. Exatamente. Entendeu? Mas, gente, Deus é um pai de amor. Talvez para algumas pessoas a história não aconteceu do jeito que a pessoa queria que acontecesse. Mas talvez lá na frente você vai entender o porquê. Exatamente. Exatamente. Essa linda história que a gente está ouvindo aqui da Carol. Carol, come mais um delícia salgado do reino. Aí, gente, nós vamos não perca, viu? Para mais um merchandise dos nossos apoiadores. Fica ligadinho aqui, nós já retornamos. Agradecendo aos nossos apoiadores, muito obrigado por estar apoiando o nosso programa. E você que está nos assistindo e quer ser um apoiador desse programa também, pode estar nos chamando ali no nosso contato, que nós estaremos dando toda a atenção necessária para que a sua empresa seja divulgada aqui no nosso programa também. Voltando aqui, Carol, meu Deus, que história maravilhosa, que testemunho lindo do que o Senhor fez, né? É impossível segurar as lágrimas, impossível, né, de ver tudo que Deus já fez. Você estava falando ali que eu te perguntei sobre, né, o que você deixa para as famílias, e eu também quero que você compartilhe conosco de tudo que você viveu, né, o que mais você tirou de aprendizado disso. Uma das coisas que eu mais tirei é que todo mundo precisa de todo mundo. Entendeu? Porque no momento que eu tava ali, por isso que eu digo que Deus ele sustentou em cada detalhe, gente. Eu não tava vendo porque eu estava em coma, mas a minha família viveu e eles contam que teve muitas pessoas que chegou ajuda na minha casa porque eles sabiam que o meu esposo estava em função de mim e das crianças, né? E chegou muitas, Deus não deixou faltar nada, sabe? Nos mínimos detalhes, gente, desde coisa para as crianças, desde alimento, sabe? Gasolina para o meu esposo tá indo me visitar no hospital. O nosso carro, que é bem velhinho, que eu falo que eu tenho um apego nele, porque pensa um bichinho que dava problema. E o período que eu fiquei ali, ele foi a benção, que ele carregou muita gente até ali, entendeu? E uma lição que eu tiro, muitas vezes a gente vê campanhas, a gente vê esses, né, para arrecadar.
E às vezes as pessoas pensam, mas o que é a minha ajuda? É mínima. Não, gente, eu recebi ajuda Só do tem mínimo. um pacote de arroz para Mas colaborar. ajuda, viu? Ajuda, porque na minha casa não deixaram faltar nada. E foi de pouquinho em pouquinho que esses 57 dias e depois a minha família não teve falta de nada. De nada, nada, nada. Então, ajude o teu ministério, ajude outros ministérios, ajude... Não é só a placa da igreja, que nem... A EADAF tem um projeto, né? Sim. E ali tem histórias, tem vidas que precisam dessa ajuda, porque tudo tem um custo, a gente tava falando sobre isso, tudo tem um custo. E às vezes as pessoas são boas para julgar, mas quando a gente tá pro lado de cá e a gente precisa dessa ajuda, a gente vê como a gente precisa de todo mundo. E uma família unida se fortalece. Se fortalece muito, viu? Não só uma família, né? Porque como você compartilhou, não foram só a tua família. Isso fez com que a sua família se unisse mais. Exatamente. Mas teve também apoio de outras pessoas. Teve, de muita gente. Não só foi as orações. Exatamente. Em que momento que isso sustentou a tua fé depois de ter passado por tudo? Sustentou em todos os sentidos. Em todos, porque aquela frase que diz que Deus, ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus de detalhes. Porque é como se ele pegasse um livro, ele estivesse escrevendo à mão e ele cuidou de cada detalhe, sabe? Detalhes assim que você não acreditaria, mas ele cuidou de tudo, sabe? Ele, quando você pensava que ia faltar aqui, ele entrava ali, sabe? Quando você pensava que ia faltar aqui, foi detalhes. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive fé, né? Porque eu já vi muitas coisas acontecer com outras pessoas, eu já vivi o sobrenatural, né, em oração. Então, depois que eu vivi isso, essa fé ela só aumentou. Ela como diz, é fé para o impossível, como tem aquele louvor, e é realmente isso. Glória a Deus. E teve lembrando aqui, porque é coisa que a gente vai lembrando, né? Teve um dia na UTI que os médicos eles fazem a roda, assim, que é isso que vai pro laudo, né? Pra falar como é que a pessoa tá naquele dia e não sei o quê. E eu não tinha voz, né? Porque eu tava fora do coma, mas a voz não tinha voltado. E eu tentava cantar um louvor e o médico ficava de longe olhando pra mim, de certo, e eu pensava, meu Deus, o que ela tá falando, né? Não tem voz. E então, é um louvor que ele teve fazendo parte disso também, que é aquele louvor que fala assim: estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. E eu não sei como, gente, eu consegui cantar o louvor inteiro muda, que a voz não saía. E o médico ficava olhando assim, sabe, eu vendo ele ali, e foi o louvor que me veio na cabeça. Que o refrão fala, né? Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. E ele me resgatou. Uau! Ai, glória a Deus! Que lindo, que lindo. Que bom que você veio compartilhar a tua história com a gente. Eu fico muito feliz e agradecida. Tem uma pergunta que está aqui no meu coração, que não foi programada, mas que o Espírito Santo de Deus tocou muito sobre isso. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os casais, porque você falou muito do amor do Jefferson por você, e eu vejo que você transmite muito essa questão de gratidão. Sim. E às vezes os casais se esquecem disso. Exatamente. Eu digo que eu já tinha um marido maravilhoso que as pessoas não conheciam, meus pais não conheciam, entendeu? E mesmo eu sabendo, sempre ele foi cuidadoso, né, comigo, com as crianças, mas eu descobri, parece que além desse lado, um outro lado, que é ele conseguir ser mais cuidadoso ainda possível, sabe? Eu lendo as mensagens, que tinha umas mensagens que ele trocava com as minhas irmãs, né, da situação até ela chegar aqui, e teve uma que ela me marcou, que eu leio e eu choro muito, que ele fala pra minha irmã: a única coisa que eu queria é que Deus trocasse minha vida pela dela, sabe? Porque eu não consigo sem ela. E meus pais mesmo contam que ele ia na frente do hospital, ele chorava. Então o que eu digo pros casais hoje: fala mais vezes eu te amo,
sabe? Não tenha vergonha. Porque depois a pessoa não pode estar escutando. Entendeu? Tenha esse cuidado, sabe? Às vezes o eu te amo não é só você falar eu te amo. É você perguntar como tá teu dia, como foi teu trabalho hoje, sabe? É o outro chegar e você, servir um café. Os homens também, não é porque é homens, mas servir, porque o casamento ele é isso, é você servir o outro, entendeu? É você servir como Cristo nos serviu. E amar, porque Deus é amor. E não tem como você ensinar uma coisa para os teus filhos e você não viver isso. Exatamente. E o amor suporta tudo. Suporta tudo. Como suportou. Eu falo pro Jefferson que se fosse outro no lugar dele, talvez não teria. Eu tenho certeza que ele não teria suportado. Porque ele me viu da pior forma possível, sabe? Ele me viu com feridas e ele não deixou de me amar. Mesmo daquele jeito. Ele me viu no meu pior estado. Eu fiquei, como eu contei, na cadeira de roda, ele até fralda, era ele que trocava. E ele fazia questão de cuidar disso. Porque até hoje ele às vezes eu brinco, ele é um pouco chato, sabe? Porque ele me cuida assim, ele fala assim, tá chovendo, tu não vai, sabe? Às vezes tá agora, não, eu aviso no trabalho que eu vou chegar mais tarde e eu vou te levar. Você não me saia de lá e toma chuva, sabe? Leva uma blusa. Então, tipo, é nesses detalhes que a gente vê o cuidado e o amor do outro. Então, com esse recado que a Carol deixou, com essa deixa, eu quero te dizer que o próximo que vai estar aqui, contando o lado dele da história, é o Jefferson. E nós vamos fazer esse episódio 2 dessa história linda deles, para ele compartilhar aquilo que ele viveu do lado da família, do lado da espera. Carol, meu Deus, eu ficaria aqui o dia todo te ouvindo, porque eu sei que tu contou só um pouquinho da tua história, de tudo que você viveu, né? Dos momentos que você viveu lá dentro. E você é um milagre de Deus. Um milagre de Deus. Eu quero te agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui te ouvindo. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu olho para você, o meu esposo costuma dizer assim, né? A gente olhar para milagre é a gente dizer, você não pode desistir de servir a Deus. Exatamente. Porque ele existe. Para você que não acredita, ele existe. Não há coincidências. É Deus que faz. E as coisas de Deus não se negociam. É uma coisa que eu digo. Porque quando eu tava ali, nada que eu quisesse negociar ia me tirar dali. Era só ele mesmo. Uau. As coisas de Deus não se negociam. Não. Eu costumo sempre falar algo também, aproveite o momento e a tua história faz eu me mover mais para isso, porque ele é único, ele não volta mais. Não, exatamente. E o minuto que você passou agora, ele não volta. Não volta. Então aproveita cada minuto, cada dia, não sofrer com antecedência pelas coisas, porque tudo ele tem o controle, ele já sabe. Ele já sabe o dia que a gente nasceu, o dia que a gente vai morrer. Ele já sabe de tudo. O que a gente vai passar. O que a gente vai passar. E se a gente tiver fé e entender que a gente vai passar, mesmo que seja pela prova, com ele, o resultado não tem como você duvidar. Exatamente. Vamos encerrar você deixando uma mensagem para alguém que está hoje no hospital enfrentando o que você já enfrentou. Talvez do lado que você está, que voltou de um coma, que pegou um celular para ver esse lindo testemunho, e para um familiar que está lá esperando que Deus faça alguma coisa. Amém. O que eu tenho para dizer uma das coisas que eu via o meu esposo, mesmo eu ainda não estando 100%, mas ele usando a minha história para fortalecer, às vezes, alguém que estava ali do lado, que era, tenha fé em Deus, sabe? Confie, acredite. Você que está numa cama de UTI, né, num leito de UTI, entrega toda a sua vida para Deus. Algum propósito tem nisso. A gente não sabe o que Deus quer trabalhar através disso. Algo que talvez você não fala para ninguém, mas Ele sabe, Ele tem o controle. E que através da tua vida, a tua história chegue a outras pessoas, né? Que a gente vive o milagre da vida todo dia. Então, tenha fé, ore, acima de tudo.
e deposita a tua fé só nele, porque aos olhos humanos eu não estaria aqui hoje, mas aos olhos de Deus, ele falou, quem manda sou eu. E a última palavra foi a dele. E vai ser na tua vida também. Uau, glória a Deus. Carol, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Que você seja a voz de Deus aonde você estiver, aonde você for. Assim como você já foi muitas vezes na minha vida, e você sabe disso. Glória a Deus, eu sei disso. Que Deus te abençoe e abençoe você e a sua família. Muito obrigado. Amém. Amém? Você que ficou até o final conosco, compartilhe essa linda história da Carol de superação, o milagre que Deus fez na vida dela, porque Ele é o Deus do impossível. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, dar o seu like, de comentar aqui. Talvez você viveu algo parecido e quer deixar o seu comentário aqui para que mais pessoas possam conhecer a sua história também. Amém? Deus abençoe e até a próxima.